for preciso aproximar de você. Então, boa tarde para todo mundo, sejam todos bem-vindos também. Estamos aqui no Zilda, agradecendo sempre pela presença amiga e pelas vibrações, pelo apoio. Hoje a gente tem comentado isso nas últimas transmissões, né, que a cada dia a gente vai se aproximando, né, de um modelo, de uma ideia, de uma proposta que a gente quer que seja ajudar, que seja receber as pessoas, né? Então, por enquanto, ainda não, né? Mas devagar a gente vai conseguindo construir isso juntos. Algumas pessoas estão sendo convidadas a estar aqui para um atendimento muito específico, mas a gente lembra que para isso segue o nosso processo, né, o nosso fluxo de você entrar em contato. Então os nossos atendentes vão entrar em contato com você, a gente tem uma conversa, um entendimento e depois aí sim a gente pode vir aqui fisicamente para o centro, né? As nossas palestras ainda não estão abertas, mas a cada dia a gente caminha para ter as portas abertas com muito cuidado, né? A gente não pode de maneira nenhuma relaxar nesse momento achando que tudo já está ok, porque na verdade não está. A gente segue com todos os nossos cuidados, né? E hoje, aqui no Zilda, a gente teve algumas pessoas aqui, porque hoje foi o dia de entregar a lasanha, né? Que você colaborou com a gente. Então, a gente aproveita esse espaço para agradecer o apoio, a contribuição, a divulgação e garantir que a gente vai dar sempre um bom destino, né, para todos os recursos que entram nessa casa, né, e que a gente consegue ver e também sentir, né? Por isso estamos felizes com mais o resultado desse evento. Para todos aqueles que precisarem, que estiverem com qualquer necessidade de conversar, de falar, de entender algo que se passa com você, entre em contato com a gente. Nossas atividades, elas permanecem nesse formato aqui, né? Formato digital, né? Virtual, inclusive os grupos de estudo, né? Que não pararam desde março, continuaram, né? E a gente tem certeza que auxiliou a cada um a passar por esse período que ainda não terminou e que, na verdade, os desafios permanecem, né, a vida inteira, né? Então, é só mais um, né? Coletivo, mas é só mais um, e a gente quer mais esse sábado ter a certeza, ter a convicção de que cada dia de estudo, de prece, de vibrações, de atividade, nós estamos ficando cada vez mais fortes para poder seguir adiante. Nesse momento, a gente convida todos os poucos que estão aqui encarnados, os muitos desencarnados, e todos vocês que estão aí junto com a gente, para fazermos a nossa prece e agradecer a Deus, nosso Pai, pelas dádivas da vida, embora muitas vezes tenhamos dificuldades em identificar, em abraçar e agradecer, mas sabemos, Senhor, que o Senhor cuida de cada um de nós e cuida de todos nós como irmãos, como família que somos o que devemos ser. Queremos agradecer por podermos estar aqui, pelas nossas estradas e decisões terem nos conduzido até aqui, até a doutrina espírita, e que possamos a cada dia ter mais convicção nos nossos atos, para que as lições do Evangelho transformem a nossa vida de uma vez por todas e que possamos colaborar para um mundo novo, que todo dia desejamos que ele exista.
Obrigado, Senhor, por mais um dia de existência, por mais um dia de trabalho e mais um dia de reflexões aqui na nossa casa bendita. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então hoje a gente está aqui, fisicamente, aqui no Zilda, a Maria Nancy, e hoje a gente vai ouvir sobre o tema Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. É o contrário, o sal da terra e a luz da terra. Muito obrigado. Você coloca os slides? Não vai dar para ver slide agora. Não vai dar para ver os slides? Não tem como. Paciência, então. Boa tarde a todos. Então, nós vamos assim começar a nossa conversa a respeito do Evangelho do Cristo. Sabedores que somos que sempre é uma grande honra quando a gente está numa casa como essa, agora toda novinha, e fruto de um trabalho grande, de uma equipe maravilhosa, tanto encarnados quanto desencarnados, que se conjugaram para estar fazendo esse trabalho lindo, crescer, se desenvolver. Mais um pouco, daqui a pouquinho, alguns, poucos minutos terrestres, vocês estarão aqui e a gente vai estar todos juntos assim, não só pela linha do pensamento, não só pela ferramenta online, mas estaremos juntos também aqui compartilhando as energias físicas juntos. Hoje a gente escolheu um tema que é um tema um pouco intrigante, pelo menos eu que gosto muito de estudar a Bíblia. A primeira vez que eu vi essa advertência de Jesus é uma advertência dele, falando que todos nós somos o sal da terra e que nós somos também a luz do mundo. Quando eu ouvi Jesus, quando eu li, lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, Jesus usando essa metáfora, tá, de que somos o sal da terra, eu demorei muito tempo para entender o que ele queria dizer com isso. Sal da terra. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre essa questão, tá bom? Eu vou estar lendo todos os slides para vocês, porque a gente não vai conseguir transmitir os slides. Mas tudo bem, a gente vai lendo, vai refletindo, vai conversando, vai ficando legal, tá bom? Então assim, primeira coisa, esses dois versículos, eles estão finalizando as bem-aventuranças. Quando Jesus fala, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, ele coloca isso lá no finalzinho, tá? Depois que ele falou tanta coisa linda, todas as bem-aventuranças que ele traz para nós, aí ele finaliza com essa advertência dele, tá? E aí, é legal que a gente pare para pensar, nossa, por que será que devemos cada um de nós sermos o sal da terra? E antes de a gente analisar, a gente vai começar a pensar, a gente chega nesse mundo aqui, todos nós chegamos, não é? De alguma forma com muitas possibilidades, com muitos talentos e com uma proposta na reencarnação, todos nós. Indiscriminadamente, todas as pessoas que nascemos aqui, que renascemos aqui no planeta, a gente renasce com uma proposta para reencarnação, não é? E aí, eu coloquei aqui algumas figuras que vocês não vão ver, mas eu vou falar quem são, aqui no meu slide, não é? Por exemplo, vamos imaginar as diferenças, a grande diversidade de condições de vida, a grande diversidade de talentos e de roteiro da reencarnação para essas pessoas. Imaginem só, não é? Olha lá, uma Angelina Jolie, uma pessoa que reencarna
na África e passa muita fome e não consegue nem ir adiante na sua encarnação porque termina desencarnando, depauperado de tanta miséria. Uma pessoa incrível como Madre Teresa de Calcutá, uma pessoa que se torna, não é, lá no Afeganistão, renasce no Afeganistão e se torna da tribo lá, do grupo dos talibãs. Uma pessoa que renasce aqui no planeta e logo no comecinho da sua encarnação, da sua reencarnação, ela é diagnosticada assim que ela chega, ela é diagnosticada com síndrome de Down. Vamos imaginar a reencarnação de um Bill Gates? Vamos imaginar uma pessoa que renasce na África também, na Etiópia, e que consegue de tanto correr, como eles brincam muito, né, correr dos leões e correr, se torna um atleta e vem aqui para o Brasil e ganha uma medalha. Não é? Correndo bastante. No dia 1º de janeiro, 31 de dezembro. Tá? Então a gente sabe aqui que tem muita diversidade nas nossas reencarnações, não é? Você correr uma maratona, você de repente se tornar uma atriz famosa, você ter uma missão espiritual grandiosa como de Madre Teresa, você ser um grandioso missionário como um Bill Gates, você de repente vir na Terra e se enganar como alguém, né? Como os nossos irmãos talibãs, ou você renasce na Terra com algum cerceamento na sua capacidade intelectual, como alguém que renasce com síndrome de Down e assim por diante. Então eu trouxe essas imagens, mas eu trouxe essas ideias, né, para vocês, para a gente imaginar a grande diversidade quando a gente vem aqui para o planeta e a gente renasce aqui. Mas vamos lembrar, estamos falando do quê? A gente vai falar por que será que Jesus, de repente, falou no final das bem-aventuranças dele, ele finaliza dizendo que nós somos, vós sois, ele diz, né, o sal da terra. E vós sois a luz do mundo. E aí a gente vê essa grande diversidade de talentos, de capacidades, e a gente sabe que Jesus não falou para um Bill Gates, para uma Madre Teresa, para uma Angelina Jolie, não, ou para um atleta que ganha, não é? Aqui uma medalha de ouro, seja lá de que esporte for, não. Ele falou para todos nós, tá? Então quando Jesus fala, ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, vocês são, quer ver? Eu vou ler para vocês. Vós sois o sal da terra. E ele fala uma outra coisa bastante intrigante. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, para ser pisado pelos homens. Essa é um ensinamento do Cristo, é uma advertência do Cristo meio hermética, não é? Ele está falando de uma forma tão metafórica que a gente fica com dificuldade de entender. O que será que Jesus quis dizer com isso? Com essa diversidade que a gente vê aí de reencarnações, cada um com um talento diferente ou com muitos talentos, não é? E cada pessoa com uma condição social diferente da outra, e cada pessoa com uma proposta de vida diferente da outra, mas independentemente da proposta ou da condição que a gente renasça na Terra, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é o seguinte: qual é o meu propósito? Então é a pergunta que eu acho que consta muito nessa vós sois o sal da terra. Aí já está implícito uma pergunta de Jesus: qual é o seu propósito? Tá? Então assim, chegando aqui no planeta, depois de uma certa idade, a gente começa a pensar nisso. O que eu estou fazendo aqui? Algumas pessoas não passam, não é? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é? Mas tem gente que não, uma grande parte de pessoas, a gente chega um momento da nossa vida que a gente para pensar assim: qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui? Aqui, agora, neste dia, o que eu estou fazendo, tá? E o que eu farei daqui uma semana, o que eu farei daqui a 15 dias, daqui a um mês, e como é que eu estarei daqui a 10 anos? Às vezes eu peço para os pacientes escreverem uma carta. Isso é uma tarefa muito comum, não é? Quando eu percebo às vezes que o paciente está muito angustiado e sem saber o que é, qual é o meu propósito, eu falo assim: sonha um pouquinho. Faz de conta que a gente não se vê há 10 anos. Esse é um exercício interessante para a gente fazer. Faz de conta que você não me vê há 10 anos. Você encerrou o período de terapia aqui comigo e aí você me lembrou de mim.
E aí você vai escrever uma carta para mim, um e-mail, que agora é, né, ou um WhatsApp, mas você vai me dar notícias de como é que você está. Então se projete para daqui a 10 anos e fala para mim como é que você vai estar. Escolha 5 áreas da sua vida. O que vai estar acontecendo com você daqui a 10 anos? Como é que você vai estar daqui a 10 anos em termos espirituais? Como que você vai estar daqui a 10 anos em termos familiares? Como é que você vai estar daqui a 10 anos em termos financeiros? Como é que está o seu patrimônio, as suas finanças? Como é que você vai estar daqui a 10 anos em termos profissionais? E como é que você está daqui a 10 anos em termos pessoais? Você enquanto ser, enquanto pessoa. Tá? Então assim, se projete e conta para mim como é que você vai estar. Aí a pessoa começa a perceber qual é o seu propósito. Ou pelo menos tentar definir, delinear. Porque quando Jesus fala pra gente assim, olha, vós sois o sal da terra. E o que vai acontecer se de repente esse sal ficar insípido, para mais nada serve a não ser para ser lançado fora, para ser pisado pelos homens? Antes da gente começar a imaginar o verdadeiro significado, é bom a gente lembrar que o sal no planeta é algo de uma importância muito grande, mas era mais importante ainda naquela época de Jesus, tá? Eles colhiam o sal naquela época do Mar Morto. Aliás, o Mar Morto não é mar, não é? É um lago onde desemboca, não é, o Rio Jordão. E é incrível porque é chamado de Mar Morto, até porque é um lago salgado. E é um lago que ele tem muito mais sal do que qualquer oceano do planeta. Vocês imaginem que, em média, os oceanos têm 6%, 5%, 4,5% de sal. O Mar Morto tem 35% em média de sal, tá? Eu até coloquei aqui uma imagem que foi interessante, que foi uma imagem que foi fotografada por uns fotógrafos profissionais, e vocês podem achar essa imagem na internet, o Mar Morto e uma ilha de sal. Dependendo do como está, lá sempre é muito quente, não é? Formam-se ilhas de sal. Imagina o que é sal ali. E na época do Cristo era colhido o sal dali, daquele Mar Morto. E aí, aquele sal todo, ele era separado, não é? Primeiro que ele tem uma função, o sal, de tempero. O sal tem uma função medicinal. E o sal, especialmente naquela época que não existiam geladeiras, ele tinha uma função de conservante de alimentos. Aí a gente já começa a entender por que Jesus falou que nós somos o sal da terra, tá? Então, prestando atenção, aí a gente olha e fala, mas por que Jesus de repente falou, tudo bem, então tá, o sal, então eu vou ser sal, não é? Eu sou um sal, eu posso servir de alimento, eu posso servir de conservante, eu posso ter uma função medicinal, curativa. Mas essa história de Jesus falar que, de repente, para mais nada serve se não lançado fora e ser pisado, por que ele usou essa metáfora? Porque naquela época, o sal ele era colhido do Mar Morto, ele era separado, tá? Uma parte ia para a questão de conservação de alimentos, uma parte ia para alimentação, para tempero, e uma parte ia ser usada para algumas poções medicinais, e o que não servia mais era realmente lançado fora, tá? Aquela parte que estava estragada, que não servia para nenhuma dessas funções, era armazenada. E aí o que acontecia? Em Jerusalém, uma determinada época do ano, neva. E naquela época também nevava. E aí, de repente, aquele sal que estava armazenado era usado para jogar no chão do templo, todo de mármore, ficava ali muita neve, escorregava e derrubava as pessoas. Então os sacerdotes usavam aquele sal para jogar, para derreter a neve, para não deixar que aquela neve derrubasse as pessoas. Aí tem uma questão física, natural. Então assim, existe um sal que de repente ele pode ser usado para tempero, para conservante, para parte medicinal, e o outro sal que não presta vai ser lançado no chão e pisado pelos homens. Por isso Jesus fez essa metáfora. Mas, vindo para o significado maior, não é? É bom que a gente observe, não é? Qual é o meu propósito? Como é que eu estou na vida? Que tipo de sal eu sou? Cada um de nós precisamos fazer essa reflexão. Que tipo de sal eu sou? Porque se o sal tem 3 funções, não é?
especialmente naquela época quando Jesus nos comparou ao sal, dizendo que nós seríamos o sal da terra. Então, a função de conservante, de tempero, ou aquela função de uso medicinal, é bom que a gente pare para pensar assim, que tipo de sal eu pretendo ser? Qual é o propósito que eu tenho na vida? Não é? Então, assim, quais são as responsabilidades nossas? A gente ouviu Jesus. Alguns de nós estudamos, não é? Alguns de nós falamos do Mestre. Mas que tipo de responsabilidade Jesus está falando que nós temos? Todos nós aqui, os filhos do planeta, os filhos da Terra, porque se ele diz que vós sois, né? Que vocês serão o sal da terra, ele não está falando para Nancy, nem para Marli, nem para o Walter, nem para o Fernando, ele está falando para todos nós, indiscriminadamente. Então é bom que a gente pare para pensar, enquanto cristãos, que a gente precisa ter algumas funções ligadas a esse tempero, a essa conservação, a essa parte medicinal, essa cura. Então, assim, as nossas responsabilidades como cristãos, não é? Primeira coisa, a gente precisa estudar e entender. Estudar e entender para quê? Para que a gente possa conservar esse Evangelho do Cristo. A gente precisa praticar e viver esse Evangelho maravilhoso. Para quê? Para que a gente possa temperar a vida. E a gente precisa ter uma função missionária, porque cada um de nós, independentemente da gente assumir isso como uma regra de conduta, como uma vida, como realmente assim a gente olhar para a gente e falar, ai, que delícia, eu sou uma criatura missionária. Não importa, nós todos somos missionários. Todos nós temos a responsabilidade também de cura, de sermos aquele que cura. Nós nos curamos, curamos o outro para curar o mundo que está doente, né, gente? Vamos combinar, não é? Então, assim, de repente, a gente tem essa bênção da gente divulgar o Evangelho como processo de cura coletiva, individual, porque a gente precisa ter correspondência com Deus. Não é somente a gente falar assim, ai, tá, ok, então eu vou agora divulgar o Evangelho, sendo o quê? Um realejo. Eu vou lá, estudo, não é? E transmito. Para que eu possa transmitir de verdade e tocar no coração dos outros, eu preciso ter uma correspondência com Deus. Um relacionamento com o Pai, com Jesus, tá? E chegando mais um pouquinho, é bom que a gente observe, né? Qual é a missão? Então, qual é a missão do sal? Desse sal? Qual é a missão? Salgarmos o mundo. Como? Como é que eu vou salgar o mundo, Nancy? Repetindo o que eu já falei. Conservando esse Evangelho na minha vida, na vida dos outros. Não é? Como é que eu vou ser esse sal, Nancy? Temperando a vida, com o quê? Com alegria. Pega uma carne para quem, né, come carne, ou pega um legumes, ou pega um arroz, um alimento tão simples. Tira o sal para você ver. Não tem alegria, não tem prazer, não fica saboroso, tá? Haja visto que os hipertensos, quando tem que tirar totalmente o sal, ai, às vezes até deprimem, porque o sal, ele traz um tempero na nossa vida quando ele é dosado, que aí também tem uma questão importante, não é? Como é que a gente dosa a nossa vida? Como é que a gente tempera? E uma coisa importante demais, estamos passando por uma fase, não é? Tá todo mundo aqui de máscara, aqui a meia dúzia de amigos aqui de máscara, né? Eu cheguei de máscara, aliás, gente, eu vou falar, eu não combino com a máscara, sabe? Brigo bastante com ela. E aí esqueço, entro no mercado, quando eu tô no meio do mercado, eu sou tirada fora do mercado, aquelas coisas de Nancy, quem conhece a Nancy sabe que é assim, né? Vivo no mundo de Bob. E aí, estamos aí, né? Com essa história da máscara, não sei o quê, o álcool gel, essas coisas todas, por quê? Porque o planeta está doente. Nós adoecemos o planeta. Então, nós que somos o sal da terra, a gente tem uma função importante demais de curar aqui dentro, para curar por fora e para auxiliar que o planeta todo cure, tá? E aí, indo mais um pouquinho adiante, a gente fala assim, mas isso é tão difícil, meu Deus, nossa, como é que eu vou conservar o Evangelho? Como é que eu vou conservar esse alimento da vida? Porque a função do sal é conservar o alimento naquela época, quando não tinha geladeira, conservar o alimento material. Mas o sal, aqui, quando Cristo me coloca como sal, ele está querendo dizer o seguinte, como é que você conserva o Evangelho, Nancy? Como é que vocês, amigos de Zilda Gama, diretores e trabalhadores, frequentadores,
Como é que a gente conserva o alimento mais puro que nós temos no planeta, que é o Evangelho, que é a palavra, como diziam nossos irmãos evangélicos, né? A palavra de Deus. Como é que a gente conserva? Estudando e praticando, divulgando, vivendo esse Evangelho, tá? Então eu vou conservar esse Evangelho puro em mim. Eu sou uma proposta do Evangelho, eu preciso ser um Evangelho andante. E aí, nossa, é impossível, Nancy. Eu acho que essas palavras do Evangelho são tão herméticas, tão difíceis. Nossa, essa Bíblia, Nancy, você trouxe a Bíblia hoje, Mateus 15, 5, 13 e 14, difícil, não é? Mas Jesus, além dessa colocação, essa ansiedade, essa depressão, essa coisa que a gente vive aí tão cheio de conexão com a vida da matéria, enraizado ao planeta, às coisas materiais, aos prazeres, presta atenção. Jesus fala lá em Mateus 6,25 o seguinte: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, o que haveis de beber. Não é a vida mais do que um alimento? Então, assim, essa conexão que às vezes a gente faz forte com a vida material e fica toda hora olhando a conta bancária para ver se está, vermelho, às vezes está mesmo, não é? Ou esse desespero que a gente entra, tudo que não andeis preocupados, essa ansiedade, essa preocupação toda, não é? Olhai os lírios do campo, eles não se vestem, eles não tecem, eles não plantam, e nem Salomão se vestiu com tanta beleza e grandiosidade, está lá, outra fala de Jesus, não é? Então, assim, essa missão desse sal também, que a gente fala que a gente vai precisar salgar o mundo, a gente poder temperar a nossa vida. E olha, se Evangelho, sinônimo do Evangelho é boa nova, boa notícia. Nenhuma notícia pode, de repente, trazer tristeza. No livro Boa Nova tem uma lição maravilhosa que Jesus fala para Bartolomeu, um dos discípulos dele, depressivos, né? Ele fala: Bartolomeu, como é que você pode estar tristinho? Como é que você pode andar com tristeza? Que depressão é essa? Eu vim aqui para trazer alegria. E aí ele fala para a gente que a gente precisa ser o sal da terra para que a gente tenha esse tempero lindo de viver feliz. Não é? Ai, meu Deus, a gente perdeu o ano com esse coronavírus. Ai, meu Deus, que ano perdido foi esse, gente? Que isso? A gente não está vivendo? Que história de perder o ano? Ok, grande parte dos empresários perderam muito recurso financeiro. Lá adiante ganha de novo, não é? Ou não ganha, ok, faz parte. A gente ganha uma hora a gente perde. Uma hora a gente ganha um corpo novo, aí ele gasta, a gente perde, ganha outro novo. E assim, é o fluxo da vida, né? Como a onda do mar, de repente as coisas acontecem o tempo inteiro em fluxo. Tá tudo, sabe assim, uma onda o tempo inteiro, não tem nada parado, graças a Deus. E aí a gente para pensar, como é que eu tempero a vida? Alegria, abrindo de manhã essa janela que você tem na sua casa, olhando para o céu e falar: ai meu Deus, que delícia, acordei de novo, que bênção. Eu sou privilegiado, eu estava numa cama, não é? Eu não estava debaixo da ponte, olha que delícia. E daqui a pouco eu vou ter alguma coisa quentinha para colocar na boca ou fria, não importa, alguma coisa vai entrar aqui na minha boca, não é? Só isso já é motivo da gente ser um tempero de alegria e estar aí vivendo a vida com esse sabor maravilhoso de estar feliz. Feliz, gente. Felicidade é uma escolha. E aí, agora sim, para que a gente consiga tudo isso, a gente precisa mudar o quê, gente? Nosso modo de ser, para que a gente mude, a gente precisa alterar a nossa percepção. Como é que altera a percepção, Nancy? Começa a colocar um óculos diferente. Se você tem um óculos cinza, tudo que você vê cinza. Tudo que você vê, você tempera isso com um mau humor, com uma reclamação, com uma tristeza, com uma coisa assim, de tudo tá negativo. Não tá legal. Não tá legal, não é? Altera a sua percepção, lava o óculos, troca a lente. Troca a lente do seu óculos. Começa a ver que tudo tá certo, que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, não tem nada errado. Se tá errado, é o nosso óculos, a nossa visão. Porque daqui a pouco, aquilo que a gente achava que era um desastre, que era terrível, não, daqui a pouco tudo isso se transforma numa utilidade para Deus, porque Deus funciona com uma lei de utilidade. Tudo é útil, tudo vai gerar um aprendizado, tudo vai gerar um aprendizado.
apóstolo Paulo tem uma mensagem linda, um dizer lindo que eu falo muito para mim mesma, né? Em tudo dei graças, porque tudo concorre para o bem daquele que ama o Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada por isso que está acontecendo. Tá tudo certo, tá tudo bom. É só uma questão de percepção, tá? E aí, Jesus lá em Marcos 8,36 diz o seguinte: de que serve ao homem conquistar o mundo inteiro se perder a sua alma? Muitas vezes a gente não consegue ser o sal da terra porque a gente fica o mundo, sabe assim, conquistando, buscando coisas nesse momento que a gente vê que o planeta está tão maluco que as pessoas... É a lei do prazer, né? É o hedonismo, aquela filosofia terrível que é o prazer pelo prazer. Não, tristeza e infelicidade eu não aguento. Então eu não aceito que eu estou ficando velha, não é? Eu não aceito que esse corpo tá... Gente, aqui o negócio está ficando cada vez mais preto, não é? Cada dia eu vou no espelho e falo, uau! Legal, tudo bem, né? Daqui a pouco vai ter que entregar isso daqui para a terra, faz parte. Agora sim, a velhice e o envelhecimento faz parte da vida. A gente não está querendo admitir, não é? A gente tem dificuldade de achar que a gente está doente, fica um desespero, e tome remédio, tome remédio, tome remédio. Calma, aguenta um pouco de dor, faz parte, não é? Até amansa um pouco, aqueles temperamentos mais assim, entendeu? Aguenta um pouquinho de dor, vai fazer parte. Então a gente vacina os filhos, vacina os filhos, vacina os filhos. A criança fica indócil, vira um tirano doméstico, por quê? Nunca teve uma gripe. Mamãe e papai não deixam nunca sofrer. Tem alguma coisa errada, não é? As filosofias orientais ensinam exatamente o contrário. O budismo, o hinduísmo, tenho estudado sobre isso. Lindo, vale a pena a gente pensar. A dor faz parte. Agora sim, outra coisa importante, a última missão do sal é curar, tá? Então, o sal também tem a função medicinal, especialmente naquela época, mas ainda o cloreto de sódio muito faz mal, não é? Hipertensão, pouco, hipotensão. Então, precisamos de cloreto de sódio, sim, tá? Que é o sal. E aí, gente, qual é a missão maravilhosa, já que a gente já conseguiu temperar a vida, a gente já conseguiu ser uma pessoa que divulga o evangelho, vivencia o evangelho, qual que é a terceira missão desse sal? Curar. A partir de nós mesmos, a gente não fica desesperado com o coronavírus. É ok, se chegar, paciência, né, gente? Faz parte. Vou me precaver, não é? Não vou ficar marcando bobeira. Mas faz parte, tá? Faz parte. Se chegar, chegou. Se não chegar, obrigada, meu Deus. Tem mais um tempo na Terra, não é? Aliás, o índice de mortalidade é baixo, mas é assustador. Vamos lá, para quem acredita em morte. Desculpa aí. Mas assim, cura em nós, nos outros e no mundo. Como é que a gente faz isso, gente? Curando aqui. Primeiro, emocional. Eu preciso estar bem. Independentemente. Imagina, eu mesma já conheci tantas pacientes de câncer, já atendi pessoa até finalizar a encarnação com câncer e feliz da vida, contente, se despedindo, agradecendo, sonhando em ir para o nosso lar. Ou para alguma outra colônia, não é? Porque a gente só se despede. Perde o corpo e o nosso eixo continua quando a gente tem um eixo com Deus. E aí, quando a gente sente isso, desse jeito, a gente começa a curar aqui. Essas doenças emocionais, essas crises, essa falta de fé. E aí a gente também cura o quê? As pessoas que estão ao nosso redor. Que nos olham como alguém que é referência de alguma forma, não é? E aí isso tudo vai entrando em conexão um com o outro, daqui a pouco a gente ajudou a curar o mundo. Essa é uma tarefa também de nós enquanto sal. E aí Jesus fala lá em Mateus 7,12, portanto, tudo o que em vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, essa é a vivência real do Evangelho. Tudo aquilo que eu quero para mim, e de verdade, cada vez que a gente para pensar, a gente cada vez mais sente que a gente quer o melhor para nós. Faz parte, a gente quer mesmo. Graças a Deus somos assim. Não é? Aliás, Deus colocou a gente no planeta para auxiliar a sua grande obra. Na segunda-feira passada, o Fernando foi lá, né, na Casa Maria de Nazaré, falar para a gente de Evangelho, e ele falou uma coisa lá do Livro dos Espíritos, acho que a questão
115, por aí. E aí ele trouxe essa lembrança para a gente, não é? Que o motivo da encarnação é que a gente faça uma obra de Deus aqui no planeta, a gente cumpra uma tarefa de Deus. Nós somos criaturas de Deus com a responsabilidade de fazermos a nossa parte para o progresso da humanidade, não é? E é tudo aquilo que a gente quer que o outro faça para a gente, que a gente possa fazer que a gente quer que o outro nos faça fazer, façamos nós também para ele. Não é? E aí a gente vai conseguindo ser um sal da terra, curando o mundo e curando nós mesmos, né? Agora, finalizando essa parte do sal ainda, Jesus diz o seguinte: se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, para ser pisado pelos homens. Nossa, o que ele quer dizer com isso? Se a gente veio aqui na Terra, cada um de nós nascemos com um propósito definido, tarefa definida certamente, nós nascemos. Aí a gente chega aqui, a gente se distrai, a gente se encanta com as coisinhas básicas, esse monte de produtinho que vende aí no supermercado, né, nos grandes magazines, vende tanto produtinho, mas é tanto produtinho, gente, tanto produtinho que a gente entra lá, né, a gente fala, meu Deus. Não é? Lá na América, então, se você entra numa Target, você olha aquilo, você fica até tonto, você fala, gente, é muito produtinho para vender, e o pessoal curte demais os produtinhos, e vai e enche a sacola de produtinho, e aquilo come muito também, e aí tem que fazer dieta, porque engordou, essas coisas todas, e te põe para dentro, e é matéria, a gente se encanta aí, não deu mais, ficou insípido. O sal não conseguiu salgar, o sal não conseguiu temperar, o sal não conseguiu conservar, e muito menos curar, porque o sal adoeceu. Aí, Jesus deixa claro, aqueles de nós que não cumprimos a nossa missão, que a gente se distraiu, que a gente de repente não deu conta, né? Paciência, tudo bem. Fazer o quê? Não foi dessa vez. O que vai acontecer? Vai ser lançado fora e ser pisado pelos homens, não é? Por quê? Porque a gente está na mesma condição das criaturas que vivem simplesmente o mundo material. Chão, terra. Tá? E aí, perdeu, não foi dessa vez. Mas Jesus é tão incrível, gente, ele é tão, né? Porque depois dessa advertência que ele dá, ele, ó, primeiro, pega lá o Sermão da Montanha, pega lá o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Sermão da Montanha, lindo, abençoado, maravilhoso, um monte de esperança, ele enche a gente de luz com aquelas bem-aventuranças dos aflitos, bem-aventurados os aflitos, né? Os que choram, os mansos herdarão a terra, e lá vai, né? E depois ele fala do sal. Fala que a gente podia, né? A gente pode perder a missão, a gente pode se distrair sim, todos nós, qualquer um de nós, independentemente, não é? O Chico Xavier falava para orar muito por ele, o Divaldo tem falado muito agora, né? Orem por mim, 93 anos, fez dia 5 de maio. Orem por mim, Divaldo. Porque a gente pode a qualquer momento se distrair. A gente sonha, adormece, cochila, se distrai, perdeu a missão. Aí Jesus, vendo que talvez essa mensagem dele ficasse muito difícil para a gente digerir, não é? Nossa, meu Deus, ele vai e fala para a gente assim, em Mateus 5,46, ame seus inimigos. Pessoal, presta atenção, é simples, é difícil, mas é simples, não é? É possível para o homem vencer nessa vida, Livro dos Espíritos, é possível para o homem vencer nessa vida suas más paixões? O Espírito fala sim, mas o que vos falta é boa vontade, força, decisão, né? Falta esforço, tá? É possível vencer as más paixões? Sim. O que vos falta? Esforço, tá? Então, olha, Jesus lá em Mateus 5,46 diz o seguinte, ame seus inimigos, faça o bem para aqueles que te rodeiam, abençoe aqueles que te amaldiçoam. Ore por aqueles que te maltratem. Se alguém te bater numa face do rosto, ofereça a outra face. Quer dizer, quando alguém bate na gente, agride, a gente vai oferecer a pior face, né? A nossa sombra emerge assim, opa, virei bicho. Jesus fala, baixa, oferece o seu lado luz. Face sombra,
e faça luz. É possível? É possível. O que falta? Esforço, tá? E aí Jesus, assim, para ele não deixar a gente triste, ele finalizar o discurso mais lindo que ele tem de todos eles, que é as bem-aventuranças, ele finaliza de uma forma brilhante falando o seguinte, olha, galera, vós sois a luz do mundo. Sim. Nós somos a luz do mundo. A gente pode ser esse sal, a gente pode de repente se esforçar para ter essas 3 funções do sal, a gente pode se esforçar mais ainda para não cair e ficar insípido e ser jogado para fora, não é? Por enquanto. E aí ele fala, olha, vocês conseguem. Vós sois a luz do mundo. Aí ele oferece a condição mais linda que a gente pode ter como honra, como glória, que ele diz o seguinte, ó. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Colocai a vossa luz sobre os montes. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Essa é a advertência, mais que uma advertência, é um convite lindo demais que Jesus faz. E fica aí hoje, nesse sábado lindo aqui, no Zio da Gama, para vocês, esse convite, para que a gente aprenda a ser o sal da terra. Aqueles de nós que já estamos em tarefa, que a gente vigie bastante, orar e vigiar, para que a gente não caia na tentação dos produtinhos da matéria, tá? E a gente continue nessa função linda e gloriosa de temperar, de conservar, de estudar, de divulgar, de vivenciar o Evangelho do Cristo, para que a gente possa ser essa luz. Porque tem muita gente que já veio aqui no planeta e conseguiu ser essa luz. Se os outros conseguiram, por que a gente também não consegue? É questão de esforço, tá bom? Muita paz, gente. Beijo no coração. Vou fazer uma pergunta? Sim. Pergunta da Sandra. Se nascemos com um propósito ou um planejamento encarnatório, por que não nos lembramos dele? É uma bênção, não é? Que a gente não lembra, porque o esquecimento, ele serve tanto para o nosso bem, quanto para que a gente possa ter o mérito, não é? A Sandra pergunta se a gente nasce com propósito na encarnação, se a gente tem um planejamento da reencarnação, por que a gente não lembra? Como não? No fundo, gente, o Emmanuel fala para a gente, analisa as tuas tendências, os seus arrastamentos, você vai descobrir perfeitamente o que você foi. E diante da análise de você saber quem você foi, analisa como você é agora. E você vai descobrir qual é o seu propósito, tá? Então, assim, não vai muito longe. A Joana de Ângeles tem livros maravilhosos que falam exatamente para a gente analisar. A autoanálise, o autoconhecimento faz a gente fazer o quê? Conhecer. Se à medida que eu me conheço, eu conheço as minhas tendências, essa é a minha proposta de vida, de reencarnação. Eu nasci, por exemplo, já tentei muitas vezes, nunca consegui aprender inglês. Eu adoraria pilotar um avião, não é? O grande sonho dourado, assim, que eu não vou sair dessa encarnação sem realizar, é pilotar um avião. Eu gosto muito de máquina, assim, eu gosto de moto, né? Eu gosto de essas coisas um pouco mais arrojadas. Assim, moto eu consigo, né? Tenho carta, tenho habilitação. Carro, acho babaquice, dirijo também. Caminhão também sei dirigir. Mas avião não vai dar. Por quê? Não era propósito, não é? Não consegui aprender inglês de jeito nenhum. E aí, para tirar um brevet de um avião, precisa saber falar inglês. Então, assim, gente, tem coisa na vida que a gente não sabe, é só a gente querer, a gente sabe sim. Qual é o propósito? Qual é a meta? Onde que está? Tá? E eu vou dizer uma coisa muito legal para a gente poder acalmar, que o Emmanuel também fala. Nós estamos na família certa, na profissão certa, convivendo com as pessoas que são as melhores para a nossa convivência e tendo todos os dias, a cada final do dia, todas as oportunidades melhores que Deus pode nos oferecer para o nosso crescimento. Então esse é o nosso propósito. Só o que a gente está fazendo já está bom. Obrigada. A gente agradece você, Nancy,
também pedir desculpa, né? O tema hoje não era perdão, mas seria bom se fosse, né? Porque a gente sabe que ela sempre traz slides, né? Prepara, né, as apresentações com tanto cuidado, e a gente não atentou para isso, né? E entramos direto no Face e aqui não dá para projetar os slides. A gente pede desculpa por essa falha, a gente promete ser melhor, né? A gente queria trazer um comentário da Mari, que ela fez agora no final, né? Meu Deus, tenho muito que evoluir ainda. Estamos juntos. Estamos juntos, Mari. Você está tendo bastante que evoluir, mas estar atento a esses assuntos, né? Abrir um espaço nas nossas agendas superlotadas de assuntos da vida, né? Que ninguém vai nos acusar de estarmos errados em cuidar da vida, mas estamos abrindo algumas janelas para os assuntos do espírito, e isso é imprescindível nesse momento. Por isso, mais uma vez, né, uma tarde muito agradável e muito propícia para isso, como tentamos fazer sempre aqui no Zilda, abrir essas janelas para a gente ser a cada dia melhor. Tomara que a gente esteja fazendo o que é necessário nas nossas vidas. Agradecendo então a todos, né, pela presença, pela paciência, pelo suporte, né, que tem nos dado, pelas vibrações, né? São tantos rostinhos que a gente vê aqui, né, na tela do celular e um pouquinho aqui também, que a gente fica sempre muito feliz com isso. E agora a gente queria convidar a todos mais uma vez para nos reunirmos em espírito e em pensamento e abrir nossos corações, nossas almas também para receber o auxílio, a energia, aquilo que a gente necessita nesse momento, ok? Vamos lá. Pai querido, mais uma vez, envolvidos em sua luz e abençoados nesta casa que nos acolhe, nos estimula os passos, queremos agradecer de coração por estarmos exatamente onde estamos, com as dificuldades e as glórias, os fracassos e as conquistas, os desafios e os obstáculos que a cada um de nós se apresenta para que desenvolvamos as nossas forças interiores, que são um reflexo da sua alma mesmo, colocadas em nós para crescermos, para evoluirmos. E sem pressa, sabemos que a cada dia damos um passo, uma conquista, um esforço a mais, o que nos levou até este momento, um momento decisivo para nós, assim como para toda a humanidade, que se encontra nessa grande transição para dias melhores. Queremos nesse momento, Senhor, ser parte dessa transição e, na medida das nossas forças, estendermos as mãos a quem necessita, assim como também temos mãos estendidas a nos ajudar. Que o Senhor nos envolva mais uma vez, que nos proteja das nossas dificuldades e da nossa cegueira. E que todos nós juntos possamos nos manter assim como estamos, de mãos dadas, caminhando juntos, construindo a partir deste núcleo um mundo novo de regeneração com que temos sonhado todos os dias. Esteja conosco, Senhor, mais uma vez,
e que estejamos todos juntos aqui a seu serviço. Que assim seja, graças a Deus. É isso. Então, obrigado a todos aqui pela presença, as poucas pessoas. E em breve, a gente sabe que a gente vai ter você aqui também com a gente. Até quarta-feira para mais uma palestra aqui com a gente, ok?